Fala vascaínos, como vocês estão? Quem fala é o João. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, quarta-feira, dia 19/6/2024, dia de Vasco e Juventude, às 8 horas da noite. Então, cara, fica ligado que hoje tem jogo do Vasco. Vamos torcer pro Vasco ganhar o jogo de hoje. Pelo amor de Deus, a gente precisa da vitória. Então, cara, vamos aqui trazendo um giro de notícias pra vocês do dia a dia do Vasco, dia de hoje. Então, cara, tem notícia, a entrevista do Pedrinho de ontem foi muito boa, ele meio que esclareceu bastante coisas pra gente, bastante dúvidas que o pessoal tava tendo. Então, cara, a notícia é o seguinte, é que o Payet pode ir embora do Vasco por atraso salarial de 3 milhões de reais. Problemas com atrasos salariais podem fazer com que o meia francês deixar o time na próxima janela de transferências. Francês vira problema. O grande nome do elenco do Vasco é o craque francês Payet. A ideia da diretoria na próxima janela de transferência é repatriar Felipe Coutinho para jogar do lado do meia europeu. Cara, se o Coutinho vem e joga do lado do Payet, o Payet bem fisicamente, o Vasco vai dar trabalho. Eu tenho certeza absoluta disso. Claro que vai precisar de reforços em diversas áreas do campo. Na lateral, na zaga, nos pontas, vão precisar. Mas o Felipe Coutinho e o Payet ali vai ajudar bastante. Então, cara, espero que o Vasco se resolva com o Payet, que pague essas dívidas. E ontem, essa notícia foi de terça-feira. Só que não tinha pego ela e aí eu não trouxe pro canal. Então eu tô trazendo hoje, meio que resumido, e juntei tudo da entrevista do Pedrinho com essa notícia do Payet. Então, cara, saiu essa notícia na terça-feira, na segunda, se eu não me engano. E aí, ontem, depois da aprovação da reforma do São Januário, o Pedrinho deu entrevista e esclareceu tudo pra gente. Eu vou ler aqui pra vocês. A minha relação com o Payet é ótima. A dívida que o Payet tem é de março e não foi eu. Ele falou isso por quê? Porque estavam falando que a dívida que o Payet tá foi da gestão do Pedrinho. E não foi. Foi antes, foi da 777. Foi em março. A 77 ainda administrava o Vasco. Então, cara, a dívida é de março. E disse ele na entrevista que o Vasco tem dívidas com outros jogadores de luvas e etc. do ano passado. Então, cara, a 777 deixou o Vasco na merda. Essa é a situação. Deixou o Vasco completamente na merda. E aí ele falou: todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo bem honrados. Cara, eu vi toda a entrevista do Pedrinho na BTB Esportes. Um canal muito bom de se acompanhar. Traz muita notícia do Vasco, seleção, tudo. Então, cara, é um canal muito top. E aí fez uma live de toda a cobertura da aprovação da reforma do São Januário e tudo mais. E o Pedrinho deu essa entrevista falando isso. E eu achei, o Pedrinho falou muito bem a entrevista em toda. De todas as perguntas ele respondeu muito bem e bem tranquilo. Então, cara, eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho, ele vai melhorar o Vasco. Ele vai colocar o Vasco no seu devido lugar, de onde não era nem pra ter saído. Eu tenho certeza absoluta, ele é vascaíno de coração. Então, cara, ele não é aquele cara, aquele presidente sujo que vem pro Vasco só pra sugar. Sabe aquele presidente que vem pra sugar o dinheiro do Vasco? Sugar tudo, não fazer nada, não arrumar nada a casa? É essa a situação. O Pedrinho não veio pra isso, ele veio pra arrumar a casinha do Vasco. O Vasco voltar a disputar os campeonatos e voltar de um lugar que nunca deveria ter saído. Então, cara, essa é a notícia do Pedrinho. E após isso ele deu uma outra entrevista falando. Ele falou: a gente já está estruturando há muito tempo uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. E é isso que eu estou fazendo. Nós estamos honrando com os salários em dia, nos pagamentos, luvas atrasadas e vamos continuar fazendo isso até o final do ano. A pergunta do repórter quando fez essa pergunta foi como que o Pedrinho irá pagar e fornecer o pagamento em tudo em dia, de salário, luva e etc. dentro do Vasco. E ele falou que ele já está estruturando, ele e a equipe dele, há muito tempo atrás. Então, cara, antes dele entrar com a liminar, ele já sabia que ia passar por essa dificuldade. Então, cara, ele já estruturou tudo certinho e vai conseguir honrar com os compromissos dele. O Pedrinho é de palavra, então, cara, eu tenho certeza absoluta que ele vai honrar com as palavras dele. A próxima notícia é que. Notícia não, mas o que ele falou é que a SAF está quebrada.
O cara perguntou assim, o repórter perguntou, como é que tá a SAF, como tá a 77 e tudo mais. Ele falou, a SAF está quebrada. Não tem mais SAF no Vasco. Acabou. Ele falou, eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer a intervenção com a liminar. Eu, cara, o Pedrinho, ele colocou a liminar bem consciente do que ele estava fazendo. Ele planejou tudo antes. Ele já sabia da desorganização que é a 77. Tudo que a 77 ia fazer no Vasco e tudo mais. Ele esclareceu tudo para todo mundo, para todos os vascaínos, pros repórteres, pros jornalistas, todo mundo. Então, cara, eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho vai colocar a gente no nosso lugar, no nosso devido lugar. Tenho certeza absoluta disso. A próxima notícia, não notícia, mas a provável escalação do Vasco contra o Juventude. Vou trazendo aqui para vocês. Desta forma, a escalação do Vasco contra o Juventude deve-se Léo Jardim no gol,